Olá! Mais um vídeo da Trilha do Conhecimento. E dessa vez a Maísa vai contar para a gente os desafios e oportunidades no turismo. Maísa, é com você. Hello, gente, tudo bem? Estou aqui de novo. Na verdade, esse vídeo aqui, ele acabou entrando no script, porque a gente conversando, a gente percebeu que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Se a gente está falando para desenvolver o turismo, a gente precisa pensar quais são os principais desafios e, né, que podem ser transformados em oportunidades dentro desse setor. Então, vamos lá, né? Resgatando um pouquinho o que a gente falou lá no primeiro vídeo, em relação aos fundamentos do turismo, quando a gente pensa nessa estrutura turística, a gente pensa na jornada do cliente, né? Então, o cliente está lá buscando algum lugar para visitar, né? Ou seja porque ele vai viajar a trabalho, ou porque ele vai viajar a passeio, tirar férias, e ele já começa, às vezes, a sofrer as primeiras dificuldades, né? Seja, às vezes, com não encontrar informações daquele destino, porque não tem uma agência de receptivo, né? Uma agência de turismo local que forneça essas informações, então ele não sabe se tem atrativos turísticos, se não tem, quais são os horários de funcionamento, se tem ou não rede social. Tudo isso pode ser convertido numa oportunidade para quem está pensando em resolver problemas para essa jornada, né? Aí, de repente, beleza, ele já escolheu o lugar, né, Elaine? Ele escolheu o lugar, e aí? E agora, né? Qual é o meio de transporte que eu vou decidir? Eu vou alugar um carro? Eu vou com meu carro próprio? De repente eu tenho um veículo elétrico. Né? Às vezes essa pessoa é uma pessoa que pensa na sustentabilidade, é uma pessoa preocupada com o meio ambiente. E aí, será que tem infraestrutura para eu abastecer o meu carro elétrico no caminho? Sim ou não? Onde ele vai checar essas informações, né? Aí a gente evolui. Ah, beleza, ele resolveu que ele vai de avião, né? Então, quais são as companhias aéreas? Qual é o valor dessa passagem aérea? Porque isso também é um desafio. O valor da passagem aérea, ele pode ser também um fator de decisão para a pessoa ir ou não para um destino. E isso também é uma coisa que vai um pouco além, né, da gente discutir políticas públicas, né, da gente ter algo muito alinhado entre o Conselho Municipal de Turismo, com a concessionária que presta serviços ali naquele ambiente, serviços aéreos, né? Como ela negocia as companhias que vão estar lá. Então, tudo isso tem que ser pensado ponto a ponto. Falando da jornada, né, Elane? Vai me interrompendo se você achar que tem alguma coisa para complementar, porque, como a gente falou, não tem script aqui, tá? Não. Eu acho que é importante você trazer esses cases e exemplos para eles poderem identificar que, tipo assim, cada oportunidade é um desafio, às vezes é uma solução. Claro que a gente está falando, o nosso tema é diferente, né? Mas a gente precisa trazer esses conceitos, esses pontos-chave, para justamente eles conseguirem conectar e entender que o turismo, apesar de complexo e diversificado, ele tem aí suas premissas, né? Que fazem ele desenvolver de uma forma econômica, mas também de uma forma inteligente, que a gente consiga, de alguma forma, trazer a prática dele. Então, quando você traz aí esses casos da internet, da questão da gestão integrada, né, dos parceiros, a gente vê o quanto a questão do turismo ele é muito cooperativo, né? Existe uma cooperação que ela é necessária acontecer. E às vezes essa cooperação ela está ligada à tecnologia, né, Maísa? Exatamente, né? Ainda mais hoje que a gente está num momento em que a gente precisa fazer várias coisas e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então é importante a gente pensar nisso. E aí, vamos lá, né? A pessoa decidiu e ela vem para Foz, né? Eu vou dar o exemplo de Foz porque a gente está aqui, o Hackathon vai acontecer aqui. Então ela vem para Foz, aí ela já vai começar a pensar onde ela vai ficar, quanto tempo ela vai ficar, o que ela vai fazer, o que ela pode programar com antecedência. Esses dias, recentemente, a gente fez uma pesquisa dentro do Sebrae e 75% das pessoas preferem comprar seus passeios e as atividades que elas vão participar naquele local que elas estão viajando com antecedência. Só que aí a gente vem com um entrave, por exemplo, né? E se o sistema de pagamento não está funcionando? Né? E se a pessoa, de repente, ela não tem todos os sistemas de pagamento, ela também já um atrativo turístico, não recebe todos os meios de pagamento, ele já está fazendo com que talvez ele não consiga fechar aquela venda, porque o turista que está indo comprar, ele não se sente representado ali, ele fala, bom, não vou comprar, né? E às vezes é um atrativo que está afastado, a pessoa chega lá e dela fala, não, eu não vou até lá para ver se tem ingresso, eu vou ficar por aqui. Né? E quanto maior o destino, quanto maior a oferta do destino,
mais competitivo se torna e mais difícil para aquele outro atrativo comercializar. Então, vocês estão vendo que assim a gente vai pensando de ponto a ponto, né? Com toda a infraestrutura, sempre vai surgindo. Eu achei interessante você tocar nesse ponto que não só o pagamento, né? Vamos pensar na questão do clima, né? Se estiver chovendo, aonde eu vou poder ir? Perfeito, calor, aqui faz um calor ou muito frio, né? Isso. Aonde que criança pode ir? Tudo isso tem que estar, de alguma forma, muito bem esclarecido, tanto para a divulgação do atrativo, mas também da próprio destino mesmo, de falar, olha, para as crianças é tal coisa. Essa coisa também que eu vi, que é um desafio aqui que era, né, de Foz do Iguaçu, não sei se permanece sendo, porque eu sei que algumas coisas foram melhoradas, é a questão de alguns dias da semana, alguns restaurantes estarem fechados na segunda-feira ou em algum outro dia. E aí isso foi, de alguma forma, mudando para que as pessoas pudessem estender além do final de semana e pudessem ficar no destino, porque o que aconteceu? Foi um desafio que foi, né, foi um levantamento, né, dos turistas, e os turistas reclamando que gostariam de ficar mais tempo, mas não tinha muito o que fazer durante a noite. Então, você vê aí que tem muitas coisas que são reclamadas, né, são ouvidas, e os destinos têm que fazer essa questão de escutar e integrar. Não, e assim, é legal você bater nessa tecla, porque, exemplo, né? Vamos lá. Segunda-feira tem um monte de restaurante que não abre. Quando eu morava numa cidade pequena, eu lembro até hoje que só tinha uma farmácia de plantão na cidade que eu morava, que era Medianeira, aqui próximo. Mas o que eles faziam? É assim, ó, beleza, às vezes você não vai resolver os problemas do mundo, mas como você pode organizar a informação e tornar essa informação mais fácil e acessível para o turista? Vamos lá, alguém poderia pegar essa informação e falar assim, na segunda-feira, quais são os restaurantes que abrem? E deixar um local que seja um fácil acesso para o turista acessar e saber dessa informação. Porque é frustrante você se programar, querer visitar um lugar, chega lá, tá fechado. Várias vezes que eu viajei, isso aconteceu e acabou mudando a minha programação. Ou atrativos que às vezes usam uma vez por semana ou uma vez ao mês para fazer determinadas manutenções dentro dos seus atrativos. Isso é responsabilidade do atrativo? Com toda certeza é. Mas e se alguém pensar em organizar essas informações? Está resolvendo um problema e está favorecendo o turista. Talvez seja uma oportunidade de negócios. Por que não? Né? Por que não? Então, tudo isso é importante a gente pensar. Então, estou aqui no destino, estou fazendo, né? Estou com a minha programação aqui. E se eu tiver algum problema, sei lá, com o meu carro? Que mecânica que atende 24 horas? A gente só tem uma borracharia aqui em Foz do Iguaçu que atende 24 horas e está à venda, né? Entende? Então, tipo assim, quando a gente fala dessa estrutura para atendimento do turista, ela é uma estrutura para atender o morador também, né? E às vezes, será que o próprio morador tem acesso a todas essas informações? Então, tudo que a gente olhar e ver que é um problema, ele pode ser convertido numa oportunidade, depende da forma como você lida e trata essa informação que você tem acesso, né? Exatamente, vamos falar um exemplo de oportunidade que aconteceu, né? Eu sei que é um assunto já antigo, mas a gente consegue fazer um comparativo. O Uber, né? O Uber foi lá, foi criado como uma forma de agilidade, de uma forma de táxi, né? Hoje em dia, os próprios táxis usam através do aplicativo e se tornou uma coisa mais massiva, né? Agora a gente tem vários aplicativos, várias formas de poder se transportar para um local para o outro. E aí vem a questão do iFood, que pegou também a premissa de entrega de alimentos. Aí o Uber foi lá e renovou isso. E aí, assim vai indo. Às vezes existe já a tecnologia, só que ela ainda não foi implementada dentro do destino, ou dentro da atração, ou dentro para chegar nesse turista, né? Para chegar nele e ele conseguir consumir. Então, é muito importante olhar que esses desafios, às vezes existe uma tecnologia e você supre ela através do atendimento daquela necessidade. Então, é importante a gente falar desses desafios e oportunidades, e eu queria saber se tem mais algum ponto, Maísa, senão a gente finaliza aqui com gostinho de quero mais para o dia do Hackathon. Eu só vou fechar fazendo um contraponto nisso que você trouxe do iFood, né? Que é um exemplo. Quando a gente vai utilizar o iFood, a gente tem vários filtros, né? Tem o filtro de tempo, a gente tem filtro de localização, a gente tem filtro do tipo de comida, né? Se a entrega é grátis ou não.
Mas você tem que, quando você vai pensar numa solução, né, para o teu cliente, você tem que tentar cercar ele de todas as formas. Então, eu trouxe o iFood porque você falou. Aí você está lá no iFood. De repente, eu, Maísa, estou buscando que eu quero, sei lá, um suco de laranja. O suco de laranja naqueles filtros, ele pode estar como um alimento que chega rápido, ele pode estar como um alimento saudável, ele pode estar dentro da aba sucos, ou seja, você não pode ficar refém do teu negócio estar em apenas um lugar ou resolver apenas um problema. Então, você consegue utilizar, às vezes, o mesmo produto, mas apresentando ele de formas diferentes. Por quê? Porque o teu público, ele vai se comunicar de uma forma diferente. E você tem que estar preparado para entender essa comunicação e vender para ele aquilo que ele precisa. Então, justamente em relação a isso, dessas questões de problemas que podem ser convertidos em oportunidades, é a forma como você enxerga todos esses problemas que estão acontecendo. Então, como vocês vão ter acesso a esses vídeos antes, filtrem, né? Filtrem a solução que vocês já estão pensando, filtrem os problemas que vocês estão pensando e quais são as formas que vocês podem entregar essa solução. Porque às vezes a forma como você pensa que você vai entregar não é a forma como o seu cliente vai receber melhor e vai enxergar valor. Mas talvez o que você está entregando, sim. Então, você tem que apresentar isso de diversas maneiras para que ele compreenda e para que ele compre a sua ideia. Então, já vão pensando em toda essa jornada aí do turista, e como, com a solução de vocês podem, de fato, converter um desafio numa oportunidade. Numa oportunidade. E ver, né, dentro da demanda, que eu acho que é importante, essa questão dos dados, né? Como influencia, de que forma a gente vai utilizar esse dado, ou capturar, ou analisar eles com a tecnologia, ou ainda a promoção do destino, né? De que forma isso vai integrar, que o desafio que está sendo cobrado, né? E que como que a gente vai gerar oportunidade através da tecnologia. Importante, né, Maísa? Total. E é um assunto que a gente ama. Senão a gente vai ficar aqui falando para sempre, mas eu acho que eles têm que aproveitar o nosso evento, que vai acontecer no 1, 2 e 3. Vai ter bastante assunto, vai ter bastante gente, mentores, né, que vai estar aí com grande conhecimento, vasto conhecimento de qualquer área, e aí a gente vai estar lá para abordar e transmitir esse conhecimento. Mas, obrigado, gente. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo.